A vida só tem sentido quando se tem um amigo. O abraço é o melhor abrigo. Eu sou teu amigo, conta comigo. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está. E o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas neste lugar. A rainha presente está. Pentecostes Você estava comigo agora há pouco? A gente fez um programa sertanejo das 8h30 até as 11 horas da noite, até agora há pouco. Nossa! Pula de um lado e vai do outro, uma plateia linda. Muita gente. Culinária bonita, músicas raiz. Foi bonito. Eu queria tanto que você conhecesse esse meu programa sertanejo. Toda terça-feira à noite, das 8h30 da noite até as 11 horas da noite. Eu não sei se você assim, já conhece, né? Ou se você até estava comigo agora há pouco. Mas se você puder, anota em algum lugarzinho aí, para você se lembrar. Toda terça-feira, 8h30 da noite, com reapresentação aos domingos. Agora está começando até um pouquinho mais cedo, viu? A partir das 14 horas, é uma festa, minha gente. É uma alegria. Nossa, é muito gostoso. Se você, inclusive, quiser algum dia vir me fazer uma visita no programa, eu vou ficar muito feliz. É isso. Aqui tem programa de espiritualidade, tem programa sertanejo, tem programa para a gente rezar, tem programa para a gente refletir, para a gente pensar. Tem o programa da madrugada, conta comigo. Que Deus te abençoe e te proteja. E que Nossa Senhora, nesse momento, venha ao seu coração. Amém. Que a promessa de Pentecostes, que o Espírito Santo encontre lugar no meio de nós. Intercede Nossa Senhora por seus filhos. Roga por nós, a Igreja de Jesus. Roga por todos nós, ó Mãe querida. Eu estou falando dos programas que tenho aqui na Rede Vida. Tem um outro programa que eu tenho todos os dias de segunda a sexta, às 11 horas da manhã e às 4h15 da tarde. São 2 momentos ao longo do dia para a gente estar junto. Se você sente no coração também o desejo de participar comigo ao longo do dia, nesta quarta-feira que está só começando, eu vou ter o meu programa, 11 horas da manhã, estou aqui, e às 4h15 da tarde também. Tem um quadro, toda quinta-feira de manhã, nesse programa da manhã, que o Dom Fernando Figueiredo participa. Eu tenho um carinho muito grande por ele, e nesses dias ele me ensinou algo sobre São João Crisóstomo. Vamos ver a catequese com Dom Fernando, vai lá. São João Crisóstomo. Nós estamos assim, falando de 1700 anos atrás. Mais ou menos, né? Nasceu no ano 347.
Dom Fernando, Foi um grande bispo, hein? Ele falava muitíssimo bem. Era de Antioquia, nasceu lá em Antioquia. E foi convidado pelo primeiro-ministro para ir à cidade para ser bispo da capital do Império, Constantinopla, por causa do seu falar tão bem. Por isso é boca de ouro. Crisóstomo significa boca de ouro, porque encantava a todos. Ele era uma pessoa também, acho que, muito preparada intelectualmente, né? Tinha sido um monge. O desejo dele mesmo era viver no deserto. Ele foi para o deserto, só que ficou doente e aí retornou a Antioquia. Eu não sei se você que está em casa já ouviu algumas vezes, certamente aqui no nosso programa, a gente já falou, né? São João Crisóstomo, um homem que tinha, assim, um olhar muito especial para os mais necessitados, para aqueles que eram mais pobres no seu contexto. Só que esse homem também tinha um grande amor à verdade. E teve alguma coisa que aconteceu ali entre ele e alguma autoridade que fez com que ele fosse exilado, ou seja, foi mandado embora para uma terra distante. Exatamente. Ele estava fazendo um sermão e interrompido pelas batidas de um martelo. E ele ficou irritado e foi ver. Era uma estátua da imperatriz. E ele então falou: olha, a nova Salomé pedindo a cabeça de João. Aí a imperatriz ficou sabendo o que fez. Ficou muito brava. Mandou para o exílio. Assim ele foi para o exílio e morreu justamente a caminho do exílio. Gente, nós estamos falando de 1.600, 1.700 anos atrás. Você imagina alguém que tem um atrito com uma autoridade, é enviado ao exílio. A imperatriz, né? A imperatriz. Não era qualquer autoridade. Não era qualquer autoridade, não. Agora, ele morreu, diz, né, a história, dando glórias a Deus. Tem um pensamento dele que me chamou a atenção. Deus não faz nada de mal aos malfeitores. As pessoas que fazem mal, Deus não precisa castigar essas pessoas. Aí eu fiquei pensando, mas por que essas pessoas não precisam ser castigadas? Olha aí, ó, a frase que está em destaque, e a frase é dele, tá? Não é empreendendo vingança contra quem nos faz mal que Deus mostra a grandeza da boa nova, mas é com os próprios malfeitores, sem precisar que padeçam de nenhum mal, que Deus mostra a grandeza da aflição por eles mesmos, de maneira que não precisamos nossa retribuição e muito menos vingança a quem nos faz mal. Dom Fernando, beleza. A frase é complexa, mas o senhor vai falar de um jeito simples, como o senhor costuma nos ajudar. A grandeza de Deus não está em destruir o pecador, mas incomodá-lo a partir de dentro. O remorso, o vazio, a consciência, e aí convocando e levando-o, então, à conversão a uma vida nova. Quando a gente faz um mal, não precisa ficar achando, Deus vai me castigar. Não precisa nem do castigo. O próprio mal já traz... Tem essa força interior para transformar aquele que pecou. Perfeito. Essa era a visão dele. Por isso que você que está em casa agora, imagina assim, Dalcides, eu tenho uma coisa mal resolvida aí, eu fiz uma coisa que não devia. Você está com remorso? Você percebeu que não é Deus castigando você, é o próprio mal dizendo para você, ei, tem chance de virar essa página. Faz uma boa confissão e a partir dali recomeça a sua vida. Nossa, as coisas ficam bem simples, mais fácil, né? Bem Fáceis. mais fácil, e todos são convocados a isto. Porque quem é que não peca? A questão não é destruir o pecador, é ele sentir o pecado, isto é, o remorso, aquela força interior que é o desejo de ser melhor, de ser perdoado, de ser ele mesmo. Então, tudo isso daí age e o transforma e nos transforma. Percebeu que nós estávamos falando de um santo que falou algo poderoso 1.700 anos atrás, mas na verdade a gente está falando da gente mesmo, da nossa história, de pecado, de conversão, de mudança. Não precisa Deus castigar, não.
próprio mal que a gente faz já nos castiga suficientemente para a gente mudar de vida. Pensa nisso. Me trouxe aqui, meu bom Deus. É São João Crisóstomo, né? Eu tenho um livro aqui em mãos, que é de Dom Fernando Figueiredo, A Mística Teológica da Igreja nos Primeiros Séculos. E eu aprendo muito com Dom Fernando, aqui pela Rede Vida, né? E nos encontros que eu tenho com ele, né? E quando ele me contou alguma coisa sobre São João Crisóstomo, uma das coisas que ele me disse foi exatamente o que está escrito aqui. As homilias dele transmitiam sempre o seu grande amor ao Senhor. São João Crisóstomo tinha uma ardente solidariedade e um carinho muito especial por aqueles que estavam abertos a ouvir a palavra de Deus. Um homem fiel à verdade. Ele insistia que o conhecimento de Deus não resultava de um mero processo intelectual, mas de uma vida unida a Cristo, fortemente marcada pelo amor. Andei pensando sobre isso, sabe? Às vezes a gente quer muito entender Deus, né? Mas Deus não se explica. Tem até uma música que fala isso, né? Quem explica a Deus? Ninguém. Você pode até fazer um esforço gigantesco, mas no final das contas, a fé, ela ultrapassa toda a nossa capacidade, inclusive nossa capacidade intelectual. Lá onde a nossa mente não consegue chegar, lá onde a nossa mente não consegue dar todas as respostas, vem um negócio chamado fé. Eu não sei se nessa madrugada você não está tentando buscar a Deus só aqui, ó, pela razão. Às vezes a gente se engana em relação a isso. A gente fica numa busca incessante, como se Deus fosse objeto de uma ciência. Deus está além, inclusive da nossa capacidade de compreensão. Quem somos nós diante dele? Quer conhecer um pouquinho mais sobre São João Crisóstomo? Porque tudo que eu estou falando aqui, e Dom Fernando fez também a sua catequese agora, é tudo baseado nos pensamentos de São João Crisóstomo. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais. Vai. São João Crisóstomo nasceu por volta de 349, em Antioquia, na Síria. Proveniente de uma família rica, foi educado por grandes mestres, recebendo uma formação abrangente em ciência e religião. Sua mãe garantiu uma educação de qualidade, apesar da morte precoce de seu pai. Desde jovem, João se destacou como orador e estudou com grande dedicação as Escrituras. Ordenado sacerdote pelo bispo Fabiano, João mostrou uma capacidade notável para pregar a palavra de Deus. Ele também passou 6 anos em eremitério, o que fortaleceu sua sobriedade e profundidade em suas pregações. São João Crisóstomo era conhecido pelo seu amor pelos pobres e suas críticas à corrupção e ao apetite pelo poder. Em 397, tornou-se patriarca de Constantinopla, onde continuou a criticar a corrupção e os vícios, o que gerou inimizades com a nobreza e o clero. Sua postura firme e suas críticas aos privilégios resultaram em sua condenação e exílio em 403, mas ele foi reinstalado devido à revolta popular. Em 404, foi exilado novamente e, debilitado pela saúde, faleceu em 407, em Comana, no Ponto. Conhecido como Boca de Ouro por sua eloquência, São João Crisóstomo deixou um legado duradouro em suas pregações sobre moralidade e justiça,
e seu exemplo de coragem e fidelidade à fé continua a inspirar. São João Crisóstomo, rogai por nós. Eu estava falando sobre a fé, que não é só intelecto, né? A fé também passa pelo coração. E me veio à mente uma canção, uma música. Eu era bem jovenzinho ainda, tinha uns festivais na televisão. E teve uma música que me chamou muito a atenção, né? Foi Deus quem fez você. Vou cantar essa música para você. Que de uma forma bem laica, leiga, mas fala de Deus também. Deus tem mil modos, né, de chegar aos corações. Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas. Fez também o seresteiro para conversar com elas. Fez a lua que prateia minha estrada de sorrisos. E a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus que fez você. Foi Deus que fez o amor. Fez nascer a eternidade num momento de carinho. Fez até o anonimato dos afetos escondidos e a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus que fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus que fez o orvalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus que fez a noite e um violão plangente. Foi Deus que fez a gente somente para amar, só para amar, só para amar, só para amar. Amar. Hoje eu quero agradecer um milagre a São José. Sou benfeitora na Rede Vida há anos. A minha irmã Elza de Abreu Carvalho foi operada há 3 anos atrás de um câncer de intestino e hoje ela já está curada, não vai mais precisar fazer o tratamento no Amaral Carvalho de Jaú. Eu agradeço a São José e a todos da Rede Vida que sempre foram muito carinhosos comigo e muito atenciosos. Deus abençoe a todos da Rede Vida. O mar vai se abrir, a igreja atravessar, de pés enxutos vão estar,
as muralhas vão cair. O inferno estremecer, todo mal vai sucumbir pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Você sabe que aqui na Rede Vida a gente tem um compromisso muito sério, assim, de muita verdade com você. Quando a gente fala assim, a gente vai levar o seu nome para o Santuário de Fátima em Portugal, eu estou falando de verdade, nós vamos levar mesmo. E nós vamos pegar, recolhendo todos os nomes que vão chegando, e nós vamos colocar diante da imagem de Nossa Senhora em Portugal. Quem vai fazer esse trabalho para nós é a Lara Monteiro. Inclusive a Lara esteve aqui conosco e foi assim um momento muito especial, de bênçãos, de graças. Muita gente ligando. Eu também quero o meu nome sendo levado lá para o santuário. Eu também quero o meu nome sendo levado lá para o santuário. Tem dois caminhos. Ou você pega o telefone e liga, 0800 545 5900, seu nome, suas intenções, seus pedidos, o nome das pessoas que você ama. Ou você pode também, através do WhatsApp, 11 97061 0457. Você pode mandar aí esse texto com uma série de nomes. Eu tenho recebido nomes de novos benfeitores, por exemplo. Novos benfeitores estão aqui, ó. Esses nomes de novos benfeitores já vão na nossa grande peregrinação. Então, Débora, pode ficar tranquila, seu nome já está aqui, bem. Elisete, pode ficar tranquila. Helena, conta comigo. Ó, esses são os novos benfeitores. Nomes indo para o Santuário de Fátima. Olha quantos nomes, a Luzinete também, a Maria da Conceição, Maria do Carmo. Olha quanta gente. Sabe o que eu vou fazer? No final do programa, eu vou colocar todos os nomes que a gente tiver na tela. É claro que alguns nomes ainda a gente está preparando, né? As telas para colocar. Mas eu já vou colocar uma série de nomes. De tal forma que você, no finalzinho desse programa, talvez encontre ali o seu nome. Dalcides, eu sou a Sueli Aparecida. Sueli, que Deus te abençoe, te proteja, te ampare. Com todo o amor desse coração aqui, filha. Oh, coisa boa, meu Deus. Quantos nomes sendo encaminhados para o santuário de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. A Ângela, a Dione, a Dirce, a Maria de Jesus. Nomes e mais nomes que vão chegando de todas as partes desse nosso Brasil. A Dirce, olha aí, ó. Ô, João, conta comigo, tá? Tem gente pedindo pelo financeiro, tem gente pedindo saúde. Tem pedidos muito específicos, né? Assim, cura e libertação, a questão profissional. Tem gente pedindo saúde física, tem gente pedindo saúde espiritual. Carmindo, eu sei que você é de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. Olha, gente, esses nomes todos que estão chegando, eles serão colocados diante da imagem de Nossa Senhora, lá em Fátima, e vai ser logo no dia 1º de junho, logo no início do próximo mês. Ou seja, nós temos só mais alguns dias para terminar esse nosso mês de maio, e ali então, no início de junho, nós vamos colocar todos aqueles que estão nos pedindo. A Elza, Dalcides, assisto todos os programas. Elza Fernandes, que Deus te abençoe, Elza. É o Hércules, Dalcides, obrigado, conta comigo, sucesso sempre. Obrigado você também. A Ileda, Dalcides, que Deus lhe conceda muitos dons. Obrigado, obrigado. A Ileda, reza por mim também, tá? O Dalcides, Deus e Nossa Senhora recompensem
por tudo. Que bom, vocês são muito carinhosos, né? Comigo também. Obrigado, viu, gente? Se você deseja seu nome sendo levado lá para o Santuário de Fátima, faça isso. Eu consegui cura interior da Alcides, só agradeço. Edileuza Soares. Obrigado, Edileuza, por contar isso pra gente. Quem mais? Agradeço a Deus e a você, meu amigo, pelas orações. Cirurgia da Ana deu tudo certo. Thelma, enquanto nós rezamos, não fia. A Dalcides, a cura da minha mãe, tá com dores físicas. Meu irmão Aldo, Damares, pode contar comigo. A minha bisnetinha, Ione, Francisca Salles. Estou aqui, Francisca. Tem uma multidão. Vamos rezar um pouco, gente? Acho que nós estamos precisando disso, né? Dalcides e você em oração. Eu e você em oração. Parabéns, Dalcides, seu programa. Obrigado, Lindalva. Eu assisto todos os dias. Só durmo depois que termina seu programa. Lourdes, obrigado. Anete, estou precisando de cura física e espiritual. Vamos fazer isso então. Vou pegar meu terço em mãos e nós vamos rezar juntos. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. E nós vamos pedir essa bênção e essa graça, esse presente dos céus. Vamos lá. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez. Eu quero nesse momento pedir bênçãos, graças dos céus, porque tem gente que está me acompanhando agora e está precisando de oração. Tem gente que está precisando agora de paz interior. E a gente está fazendo a Semana dos Impossíveis, né? Por isso que nós estamos olhando com muito carinho para Santa Rita de Cássia. Nossa, o que essa mulher sofreu. Você já conhece a história dela? O Cícero vai trazer nos próximos programas um pouquinho da história de Santa Rita de Cássia. E o Cícero é o nosso produtor, né? Ele que produz as coisas. Eu quero que você conheça um pouquinho os sofrimentos que essa mulher passou. Mas no programa de hoje, eu quero que você reze, confiando que Santa Rita de Cássia tem respostas para aquele coração mais angustiado. Mãe da Divina Providência, providenciai pela intercessão de Santa Rita de Cássia. Pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de Santa Rita de Cássia, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Rejane, eu estou aqui. E eu quero realmente te ajudar de verdade. Eu sei que sua filha ganhou bebê. E eu sei que seu coração está apreensivo. Vai dar tudo certo, filha. Já deu tudo certo. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Maria Loreto, Dalcides, meu esposo José já está bem, fez a cirurgia, correu tudo bem. Marila, que Deus te abençoe, hoje e sempre. Deu tudo certo. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Pela intercessão de Santa Rita, pela intercessão de Nossa Senhora. Patrícia, eu vi que você pediu, né? Está pedindo, né? A cura da ansiedade, união, paz, sabedoria. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia
não faltará. Maria do Livramento, pode contar comigo, sempre. Peço pela cura do meu filho, Dalcides, está fazendo quimioterapia. Câncer no intestino, o nome dele é Marden. Maria do Livramento. E eu estou aqui, unido em oração com você, pedindo pelo seu filho. Vai dar tudo certo, filha. Tem uma multidão rezando agora. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Juliette, pode contar comigo. E a Juliette está numa grande campanha de oração pedindo pelo mundo. Dalcides chega de guerra no mundo, Dalcides. É isso, filha. Você sabe, eu andei falando sobre isso em alguns dos programas, né? A gente está vivendo um momento tão perigoso. Talvez daqui a alguns anos a gente vai entender o perigo que a gente está correndo nesses nossos tempos. Por isso eu peço pela intercessão de Nossa Senhora, peço pela intercessão de Santa Rita de Cássia, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. E eu peço mesmo a intercessão dos céus para que nesse nosso mundo cessem as guerras. A gente está vendo tanta coisa absurda, né? É gente tomando iniciativa, é uma bomba aqui, uma bomba lá, destruição de casas, regiões inteiras. Um mundo sob a ótica do medo. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Vinde, Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Você vai traçar o sinal da cruz. E ao traçar o sinal da cruz, você vai sentir uma paz, uma força interior, uma coragem. Eu creio, Senhor. O Senhor é poderoso. Há poder no Teu nome, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ele pode realizar o impossível. Ele pode realizar o impossível. Sim, o impossível. O impossível a mim. Ele pode realizar. Em uma conversa com meu pai, contei que estava preocupada com a minha situação no trabalho. O meu chefe passou uma semana dizendo que estava pensando em trocar toda a equipe porque precisava de gente nova. Minha avó, que estava escutando o meu desabafo, tentou me acalmar dizendo que cão que ladra não morde. Se ele quisesse mesmo mudar tudo, não ia avisar, ia logo fazer. E minha avó tinha razão. Os dias foram passando e nenhuma mudança aconteceu. Um grande abraço, Dalcides, Camila. Vamos ver essa imagem, né? Os filhos de Eli se contaminaram, estando rodeados de sacerdotes. Tanto assim que os filhos de Eli não eram bons, né? A tal ponto da turma falar, ixi, um homem tão bom quanto Eli, sacerdote ali do templo, mas a família dele, ah, meu Deus. Daniel não se contaminou, estando rodeado de más influências. Ah, que interessante isso. Os filhos de Eli
vivendo num ambiente sagrado, porque o pai era sacerdote, se contaminaram. Daniel, rodeado de gente que adorava inclusive outros deuses, não se contaminou. Forte isso. A viúva de Serepta, mesmo sem nada, confiou e entregou. A mulher de Ló, mesmo salva, olhou para trás. Lembra dessa história? A cidade vai ser destruída também. A turma aprontava todas naquela cidade. Uma cidade de corrupção. Nossa, uma cidade assim, de vida perversa, de maldade, planos perversos. E Deus olhou e disse, não tem sentido continuar com essa cidade. Só que tinha uma família nessa cidade, que era a família de Ló. E essa família nessa cidade era tida como uma família muito boa aos olhos de Deus. E Deus via que tanto o pai, Ló, a esposa de Ló, as filhas de Ló, eram pessoas muito boas. E Deus falou assim, eu vou mandar anjos, para que os anjos cheguem lá e retirem eles dessa cidade perversa, porque essa cidade será destruída. E olha que interessante, né? O anjo chega e diz assim, ô Ló, vamos apressar as coisas aí. Mulher do Ló, rápido, vocês têm que sair rápido, a cidade vai ser destruída. Só que Deus disse para vocês irem para o alto da montanha. Só tem um ponto que vocês precisam estar atentos. Não é para olhar para trás. Olha que interessante. Não fica olhando para trás, é para frente. Subam a montanha, porque lá vocês vão estar salvos. Sabe que existe também um sentido simbólico nisso, né? Quando a gente busca a Deus, a alma da gente se eleva. A gente se eleva. Quando a gente busca a Deus de verdade, a gente sai da mesmice do dia a dia. Das coisas do dia a dia. Porque muitas vezes a gente vive tão mesquinhamente que a nossa dor parece que é a única dor do mundo. Num mundo onde tem gente passando necessidade, tem gente sofrendo, tem gente angustiada, tem gente assim que está vivendo na miséria. E a gente só consegue olhar para a gente mesmo. Isso significa olhar para trás. Olha para frente, meu filho. E a esposa de Ló olha para trás e diz o texto bíblico, ela se transformou numa estátua de sal. Ou seja, ela perdeu a vida naquele momento. Tem gente que está me acompanhando agora e talvez esse recado aí sirva para você, hein? Você que está olhando muito no retrovisor, muito para o passado. Olhar para frente, buscar a Deus, subir a montanha. A mulher de Ló, mesmo salva, olhou para trás. Bonito. Salomão foi infiel tendo tudo. Jó foi fiel perdendo tudo. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade mesmo. Salomão foi infiel tendo tudo. Salomão, sabe que um dia Salomão pediu o que a Deus? Sabedoria, né? E fez bonito, Deus ficou feliz. Só que com o passar do tempo, Salomão foi se afastando de Deus e das coisas de Deus. E foi se envolvendo com pessoas que não eram boas. Gente, o fato de um dia você ter feito um voto a Deus, o fato de um dia você ter se consagrado a Deus, a nossa fé é sustentada dia após dia.
Salomão tinha tudo, mas no final da vida fez feio, se perdeu. Então o homem mais sábio do mundo, no final da vida, se perdeu. Então você que está aí no empenho, né? Nossa, mas estou num esforço para viver uma vida santa, para viver os valores, para viver na fé. Eu vou te dizer uma coisa, hein? Você não vai descansar nunca, meu filho. Porque é um caminho sem volta. Jó foi fiel perdendo tudo. Bonito. É isso. Quando ele não tinha mais nada, ele falou assim, nossa, agora que eu descobri a maravilha de Deus. E Deus o recompensou pela fé. Estou vendo esses quadros todos. Nossa, são tão interessantes esses quadros, hein? Adão no paraíso. Jesus obedeceu no deserto. Não é o lugar que a gente está, né? É quem a gente é, né? Obedecer a Deus é uma decisão pessoal. E não depende das circunstâncias em que você está. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais para negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O barco é Deus. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Os nossos silêncios nunca sejam de submissão, que sejam sempre silêncios estratégicos. Eu não preciso me posicionar em todo momento, mas eu preciso me posicionar quando eu acho que eu devo. Se a gente retruca a todas as provocações, quem nos pauta é o outro. Eu retruco quando eu acho que eu tenho que retrucar, porque quem pauta a minha vida sou eu. Eu vou fazer um estudo bíblico agora. É do segundo livro de Crônicas, e capítulo 18.
Mas antes de eu ler o texto, deixa eu te falar uma coisa. Tem momentos na vida em que o coração da gente pede um conselho a Deus, não pede? Mas no fundo, a gente não quer resposta. A gente quer que Deus aprove aquilo que a gente está dizendo. Tem um personagem chamado Rei Acabe. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Acabe, rei de Israel, rei de Judá. É interessante esse texto, porque o texto ele vai falando sobre a fé, e ele vai comparando, né? Assim, pode até voltar no início do texto. Eu vou até voltar no início desse texto, porque quando você está num momento, por exemplo, que você fala assim, nossa, eu estou precisando de um conselho de Deus. Mas no fundo eu estou querendo que Deus fale aquilo que eu quero ouvir. O rei Acabe, ele queria guerrear e chamou 400 homens, 400 profetas, e todos disseram aquilo que ele queria ouvir. Vai, Deus vai te dar a vitória. Só que ao lado dele estava Josafá, rei de Judá, um homem piedoso. E sem entender muito bem, ele sentiu uma inquietação no coração e perguntou assim, não tem mais nenhum profeta do Senhor por aí não? Então trouxeram Miqueias, o único que teve coragem de falar a verdade. Se você for, você vai perder e você vai morrer. Acabe se irritou, né? Fala assim, prenda esse homem, porque os outros 400 estão me aplaudindo, dizendo, vai lá, vai dar tudo certo. De repente chegou esse aí que está falando o contrário. Olha que interessante. Tem gente que busca a Deus, não para ouvir a Deus, mas para confirmar aquilo que Ele quer que seja confirmado. Deus é Pai. Deus não é cúmplice. Ele não bajula. Ele liberta. A voz de Miqueias é a voz que o ego rejeita. Mas a alma precisa, às vezes, do não de Deus. Às vezes o não de Deus é o sim mais amoroso que você pode receber. Pensa um pouquinho nisso. Quantas e quantas vezes você até chegou a dizer, ah não, porque Deus quer que eu faça isso. Mas no fundo, será que era Deus mesmo? Ou será que era o seu orgulho querendo? E você até usou o nome de Deus? Estou falando você, né? Mas essa reflexão serve para mim, serve para todos nós. Vamos fazer uma oração juntos, inspirado nesse texto. Porque pode ser que você esteja cercado também de algumas pessoas que ficam sempre falando aquilo que você gosta de ouvir. E não são pessoas sinceras com você. Quando a gente pede, Senhor, me dá a tua sabedoria. Às vezes a sabedoria de Deus, ela é presenteada a cada um de nós também por pessoas que nos incomodam, com pareceres diferentes. Gente que vem falar aquilo que a gente não está muito disposto a ouvir. Senhor, o Senhor conhece meu coração. E nessa madrugada o Senhor sabe o quanto eu confio no Senhor. Eu preciso do Senhor.
O Senhor sabe o quanto eu me deixo abalar pelas pessoas que me contradizem, que falam coisas que eu não gosto de ouvir. Mas, Senhor, me faz ter discernimento de quem está me provocando e de quem está sinceramente querendo me ajudar. Que a correção não seja um insulto para mim, Senhor. O Senhor é poderoso. Vem falar ao meu coração. Senhor, que as contrariedades da vida, elas não sejam para mim uma provocação, uma irritação, mas que as contrariedades sejam também alertas de coisas que eu devo me preocupar, que eu devo pensar, que eu devo refletir. Quando alguma coisa não der certo ao longo desse dia, Senhor, que eu já não vá logo me deixando levar pela ira, mas que eu compreenda que ali talvez esteja um alerta. Me ajuda, Senhor, a ter sabedoria e discernimento. Assim seja. Amém. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Quem crê na promessa do Senhor aí? Dê um amém bem forte. Aleluia. Visitai, Senhor, esta casa e afastai as ciladas do inimigo. Nesta casa habitem vossos santos anjos para nos guardar na paz. E a vossa bênção fique sempre conosco. Por Cristo nosso Senhor. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você vai sentir uma paz agora, uma serenidade. E eu queria convidar você para entrar em contato conosco. Porque o seu nome pode ser levado ao santuário de Fátima nesses próximos dias. E nós estamos recolhendo nomes de todas as partes do Brasil. E tem gente até de outras partes do mundo entrando em contato conosco e dizendo: Dalcides, não esquece de mim, não esquece do meu filho. Manda o seu nome, nome do seu filho, seu esposo, sua mãe, seu avô, sua avó, seus netos. 0800 545 5900 para quem quer telefonar. 11 97061 0457 para quem quer mandar uma mensagem. E agora você vai vendo só alguns dos nomes que estão sendo preparados para serem levados a esse lugar lindo que você vai ver agora. Santuário de Fátima, no dia 1º de junho de 2026. Fique na paz, Deus abençoe a todos. Tchau.